do CRB diante do Ponte Preta. Queria que o senhor falasse, junto a isso também, como é que está sendo a preparação para essa partida? A preparação está sendo com os mesmos tópicos que foram dos jogos anteriores, né? Eu acho que eu já falei isso aqui com vocês e não tem problema nenhum de repetir. Às vezes você tem um remédio muito bom, né? Mas para uma determinada doença ele não serve. Então, assim, tão importante, né, quanto o tratamento é o diagnóstico, né? E em cima desses diagnósticos é que a gente vem trabalhando para a equipe melhorar em alguns aspectos. Agora, a dedicação do grupo, o comprometimento, a entrega do grupo, né? Os aspectos em relação a questões defensivas, né? Os aspectos em relações até de criação. Eu acredito que naquilo que não está ainda satisfatório, ele vem crescendo, ele vem melhorando. Agora, tem um aspecto que a gente precisa melhorar mais, né? E eu já conversei isso com os atletas, e na hora que você fala algo diretamente para a pessoa, então não tem problema nenhum de você externar para qualquer outro, porque você já disse, você não mandou recado para ninguém, né? O que a gente precisa é ter um pouco mais, seja de tranquilidade, seja de tomada de decisão e seja até de sorte nas nossas finalizações, né? Porque para mim isso aí é muito claro. No momento que a gente melhorar esse rendimento, o CRB volta a vencer e o CRB sai dessa zona de rebaixamento. Roberto, boa tarde. Você sabe que nenhum torcedor em sã consciência vai cobrar de você pelo número de partidas que você fez até agora. Mas eu notei que houve não só uma afinidade, uma empatia com você, torcedores reclamando de jogadores medalhões, de centroavante, do Neto foi absurdamente, né, uma enxurrada, e olha que é o vice-artilheiro do Brasil, o último clássico com vitória do CRB, o gol foi dele, algumas ofensas pessoais que eu até falei que nem concordava, mas com você uma empatia e uma afinidade. E eu vi até que quando terminou, você chegou lá no torcedor, pediu calma, para dar uma explicação. O que é que você acha de tudo isso, desse momento, já que o CRB ainda se encontra na zona de rebaixamento, vai fazer um jogo difícil? Que momento é esse, principalmente dessas cobranças e sabendo que o torcedor, ele já mostra para você que já tem uma confiança no seu trabalho e ele diz, o time melhorou. Queria que você falasse dos dois aspectos, positivo e negativo. O aspecto mais positivo, né, que a gente pode ter é o reconhecimento do torcedor de que a equipe vem melhorando, né? O negativo, eu nem vou considerar negativo. Se eu fosse torcedor e tivesse na arquibancada, eu estaria tão revoltado quanto cada um deles, né? Infelizmente, o nosso momento chama-se administrar problema. Por quê? Porque o CRB não é uma equipe sem história, sem torcida, sem tradição. O CRB tem história, o CRB tem torcida, o CRB tem tradição e o torcedor, nos últimos anos, estava acostumado a ver um CRB vitorioso. Esse ano, o time não foi campeão estadual, está na zona de rebaixamento, ao passo que o co-irmão está o tempo inteiro na Série B, na zona de classificação, né? Então, é natural que o torcedor esteja insatisfeito. Ao passo que também, se você perguntar ao elenco, né, quantos jogadores gostariam de permanecer no CRB para a próxima temporada, eu vou dizer que a proporção é quase a mesma de quantos o torcedor gostaria que ficasse. Então, há uma insatisfação. E quando essa insatisfação ocorre? Quando o resultado não vem. Então, o torcedor está correto, né? E os atletas, eles estão num momento assim, num limite de desgaste também muito grande, um desgaste mental, né? Porque você vê a cobrança, né? Você vê o esforço e às vezes as coisas não estão acontecendo. Então, qual é o papel do treinador? É administrar problema. Então, hoje o que a gente está fazendo é manter, né, o grupo focado, é manter o grupo motivado, né? É mostrar que, apesar de não ter vindo a vitória no clássico, mas o time jogou de igual para igual, vamos esquecer que foi o clássico, de igual para igual contra uma equipe que está em terceiro lugar no campeonato, terceiro, segundo,
e que fez o campeonato inteiro na parte de cima da tabela, ao passo que o Slow no meio e nessa reta final zona de rebaixamento, né? Contra o Curitiba foram 26 finalizações para um jogo de 1-1, né? Então isso o jogador sente também, né? O cara não perde o gol porque quer, né? Então são vários fatores que contribuem isso aí. E hoje, cara, o meu papel é procurar estar dando esse equilíbrio, né? E longe de estar satisfeito, sempre trabalhando para melhorar, sempre conversando com o grupo, né? Sempre mentalizando o grupo, sempre trazendo o grupo para o momento de trabalho, a concentração ser totalmente, né, no trabalho. Então, assim, o resumo da ópera: você não chega faltando 9 rodadas na zona de rebaixamento de graça. Todo mundo errou. Não tem santo e nem tem só pecadores. Todo mundo errou. Os jogadores têm parcela de culpa, os treinadores que passaram têm parcela de culpa, a direção tem parcela de culpa. Só que quando você chega nesse momento, ninguém quer a mácula do rebaixamento. Então o que eu posso te dizer é que é um momento onde a gente está superando todas as adversidades, né, dentro do limite de cada ser humano, para a gente tentar sair dessa posição incômoda que é a zona de rebaixamento. Professor, ainda falando sobre preparação. Sábado o time enfrenta a Ponte Preta, em seguida na terça já enfrenta o Paysandu, vai ser um confronto direto. Queria que o senhor falasse sobre a preparação para essa sequência de jogos. A gente sabe que quando a logística é apertada, o desgaste também aumenta, então para que o cansaço de repente não seja mais um adversário ali em campo, qual a estratégia, qual a preparação para essa sequência nessa reta? Olha, a sequência que nós temos, ela não modifica o nosso pensamento, né? Todo mundo sabe que contra o Paysandu, pela posição atual na tabela, é um confronto muito mais direto do que contra a Ponte. Nós não podemos cair nessa armadilha. O CRB não tem um jogo dos 9 para se descartar. Então, o que é que eu tenho passado para os atletas? Esquece Paysandu. Ele não sabe se vão estar contra o Paysandu, né? Eu tenho jogadores pendurados, né? Aliás, eu tenho bastante jogadores pendurados, eu acho que são 8, né? E se você não jogar contra o Paysandu? Então, a preparação do CRB está sendo para jogar uma decisão contra a Ponte no campo do adversário. E você tem que usar as ferramentas e a estrutura para esse tipo de jogo. Então, a preparação nossa, ela está sendo assim, como foi contra a Curitiba, como foi contra o CSA. Encarar como um jogo decisivo. Então, a logística nossa, a gente já sai de Campinas para Belém, né, por uma questão de datas mesmo, né, da proximidade. Um jogo é sábado, outro é terça, não tem o menor sentido de voltar a Maceió, mas a preparação para jogo é um por vez. Eu proíbo de se pensar no Paysandu. O foco tem que ser inteiro na Ponte, que está 5 jogos sem vencer. Se as pessoas acham isso uma vantagem, eu acho uma desvantagem, né? Porque, sobretudo, mudou o treinador. Então, a motivação da Ponte para jogar contra a gente, né? A concentração da Ponte, o foco da Ponte vai ser completamente diferente do jogo contra o Brasil, né? Quando eles foram derrotados em casa. Então, é mais um complicador, vamos dizer, que o CRB vai ter pela frente e que nós vamos ter que superar. Temos que pontuar em Campinas. Quando você chegou aqui, você qualificou e credenciou o CRB como uma das equipes mais difíceis de se enfrentar, né? Aqui pelo estádio, pelo terreno. E agora lá é o Kleina, né? Agora lá é o Gilson, e ele qualificou na primeira coletiva também que o CRB também é uma das equipes mais difíceis que ele enfrentou. Você conhece, evidentemente, o trabalho dele. O que é que você teria a dizer se você diz que é o treinador que é a cara do Nordeste? O Kleina, a gente pode dizer que é a cara da Ponte Preta. O Kleina tem uma identificação com a Ponte muito grande, um treinador que tem a experiência e a competência para ajustar a Ponte Preta do momento que ela vive, né? Por isso que eu falei, é mais um agravante, né? Nada contra o trabalho anterior, até porque não cabe a mim estar avaliando. Eu falo pela questão da mudança de treinador e não a mudança de qualquer treinador, mas a mudança de um treinador que tem uma história e uma identificação muito grande na Ponte. Eu acho que isso vai ser um complicador a mais para o CRB, é mais uma coisa para a gente ir para lá
com foco total em somar pontos.